mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Fui conhecer o Hospital Colônia Santana. 2.300 pessoas num hospital que foi feito para 800 pacientes. Então, não havia mais corredor. A atenção de enfermagem era dada por guardas. E nesse ambiente estavam ali colocados os pacientes. O único lugar onde havia vaga era na 5ª enfermaria. E por que havia vaga na 5ª enfermaria? Porque lá realmente era a sede do inferno. Imagens e histórias que não podem ser esquecidas e já muito registradas em obras como o filme Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, 1979, e o livro Nos Porões da Loucura, de Irã Firmino, 1982. Em que pese essas histórias sombrias da humanidade, também já podemos contar histórias com outro teor, frutos dos anos de reforma psiquiátrica implantada no Brasil. Diferentes histórias, em diferentes versões, por diferentes perspectivas, mas, acima de tudo, histórias de liberdade, vínculo, respeito e acolhimento. Nem sempre alegres e bem-sucedidas, pelo contrário, misto de alegria e tristeza, vitórias e derrotas, avanços e retrocessos, mas sempre por uma causa maior, por uma sociedade sem manicômios. E com todos esses elementos, começamos a história do CAPS 2 Ponta do Coral de Florianópolis, Santa Catarina. Com a vinda da Tânia, né, através de um concurso, ela passou para a Secretaria Municipal de Saúde. Ali nós tivemos então a capacidade de construir uma proposta, né, que inclusive teve apoio de recursos federais, né, e que era exatamente implantar uma estrutura que pudesse reduzir as reinternações, né, uma lógica de mapear então todos os egressos da Colônia Santana para tentar uma atenção mais qualificada e ambulatorial, né? E esta condição foi que estabeleceu então a ideia de criar então o CAPS dentro do município de Florianópolis. Uma das ideias foi a de garantir uma porta de entrada, uma lógica que desse conta das demandas na área da saúde mental, que eram praticamente obscurecidas pelo fato de que todos os florianopolitanos que tinham algum problema mental eram exportados para a Colônia Santana, né? E então começamos a elaborar um projeto e ficamos pelo menos por um ano elaborando esse projeto, conhecendo experiências. Fomos a Santos conhecer a experiência de Santos, que era uma experiência simbólica daquele momento, que foi o primeiro município do Brasil a fechar um hospital psiquiátrico e montar uma rede de atenção. Nós fomos a Santos de ônibus, né, e com estagiários de psicologia da UFSC e os profissionais que já estavam na época. Esse projeto ele foi formulado pela equipe que estava lá, organizando, montando o projeto ainda, e precisava, para poder formalizar a criação do serviço no Ministério da Saúde, a gente precisava apresentar um projeto terapêutico, dizendo o que faria, né, quais eram as diretrizes, as atividades, o modo de funcionamento, etc., equipe, enfim, detalhando mesmo o serviço. De 1996 a 2002. E aí começou lá no DSAs, na Avenida Rio Branco. Era horrível, né? Porque eu atendia a moçada na avenida, ou então tinha uma salinha lá, era junto do DSTAs, a moçada esperando para saber se estava com AIDS ou não. E às vezes tinha uma salinha que fazia massagem, ou então às vezes eu ia para o boteco, o figura tomava
Cronenbi, eu tomava cerveja, todas terapias assim, esquisitíssimas. Aí a gente sonhando com o casarão, eu até ficava cantando, tô me guardando para quando o casarão chegar, né? Era um casarão abandonado, que estava abandonado. Até hoje ele é do estado, cedido para o município de forma indeterminada, por tempo indeterminado. Mas ele estava totalmente depredado, a gente teve que reformar ele para entrar. E aí a gente foi pro casarão, eles entregaram a reforma do casarão e não tinha quem limpasse a casa e a gente queria muito começar a trabalhar. E a gente lavou, desde os azulejos, a parede, o chão, todo mundo lavou igual, todo mundo trabalhou igual, enfim, e abrimos então o NAPS, né? E aí a gente iniciou o trabalho lá, então ficou bem melhor, porque aí a gente tinha sala para atender, tinha um espaço legal, mas continuávamos atendendo toda a população de Florianópolis. E foi assim durante um bom tempo. E a Ponta do Coral, por tudo, ele é muito simbólico, né? E esse nome foi dado pelos usuários. Numa das assembleias, que nós levantamos vários nomes, várias possibilidades de nome. E aí a ideia foi homenagear aquele lugar que a Ponta do Coral muitas pessoas não sabem o que é, não conhecem, porque era um lugar que tem a história de Florianópolis. Eu, Felipe, Vera, Eliana, eu acho, né? Assistente social e psicólogos. Não tínhamos psiquiatra ainda, o nosso psiquiatra esperado era o Rui Iversen, que estava na França e devia voltar em algum momento e ia integrar a equipe. Claro, tinha diferenças, contradições muitas vezes, mas pela grande parte do tempo, esses 6 anos que eu fiquei, a gente tinha uma equipe que queria a mesma coisa, que tinha um projeto em comum. Não tinha gente querendo conter, calar, subjugar, só dopar, internar. Não, todo mundo estava querendo fazer o melhor, no sentido da cidadania, da capacidade, do direito, da autonomia deles. Inicialmente a gente trabalhava atendendo toda a população, todo tipo de sofrimento psíquico, até que a gente conseguiu chegar naquilo que a gente acreditava ser a função de um CAPS, que era poder atender as pessoas com sofrimento mais grave. Mas a gente tinha muito claro que queria que fosse um serviço substitutivo ao modelo manicomial, que evitasse internações, que tratasse as pessoas como sujeitos, com direitos e com capacidades. A gente tinha clareza de que o modelo do hospital psiquiátrico, da violência manicomial, não servia mais, né? E não era um bom lugar e não tratava ninguém. Que fala aí que a implantação do NAPS Ponta do Coral significa promover esse tipo de atenção e também o início de uma reversão no modelo de assistência à saúde mental. Isso é uma coisa muito louca se a gente for pensar, né? Que querer reverter um modelo, né, cara? Uma coisa que não é simples, não. Por isso a gente chamou NAPS, Núcleo de Apoio Psicossocial, e não Centro de Apoio Psicossocial. Na época, os CAPS eram de São Paulo, capital, e os NAPS eram o modelo de Santos, né? E a gente tinha inspiração em Santos, em Antônio Lancetti, né? Deixo aqui minha homenagem, porque ele foi muito importante para nós, bem desde o início. Mas tinha a ver, né, justamente com esses ideais da reforma psiquiátrica que a gente encampou. A ideia era essa, né? De que os serviços de saúde mental fossem serviços abertos pela questão mesmo da terapêutica da liberdade. A ideia era essa, de poder substituir o hospital psiquiátrico, que era marcado justamente pelo suposto tratamento confinado, né? O que o NAPS na época e o CAPS depois estava propondo era isso, que o tratamento fosse feito em liberdade, né? E a possibilidade de a gente usar essa ideia do serviço aberto como uma forma de escolha possível. Reforma psiquiátrica, serviços substitutivos, evitar internações, direitos dos usuários, capacidades, liberdade, serviço aberto e reversão de modelo são princípios que fundamentam a prática do CAPS 2 Ponta do Coral e que podem ser vistos nas atividades do serviço.
Então, logo que deu, em começo sim, de 97, eu já montei o grupo que era embaixo do Flamboyant. E aí a gente fazia, o teatro era, na verdade, eu chamo até de uma coisa de besterol profundo, você entende? A gente vai fazendo, negócio, como não era teatro mesmo, a coisa era fazer a coisa mais escrachada possível e criando. Eu levava pedaços de coisas que eu descobria na internet, no YouTube, assim, e a gente levava um esqueleto e a gente ia botando as carnes com a improvisação que rolava lá, né, o que acontecia. E aí, o improviso era geral, a gente nunca sabia o que ia acontecer na peça. Cada ensaio era totalmente diferente e o barato era esse mesmo, né? Então, o André, por exemplo, a gente nunca tinha ideia do que ele ia fazer na peça, então essa é que é a grande viagem. Nesses anos todos, a gente já fez muita peça, né? Todas horríveis, maravilhosamente horríveis, assim. O Alienista virou Itaguaí é aqui. Aí, assim, o Machado de Assis nunca ia reconhecer nada do Alienista ali, né? As peças são assim mesmo. Quando eu cheguei no CAPES, eu conheci o teatro, né? E no teatro a gente fez uma peça que se chama Como Curar a Loucura. E aí essa peça, Como Curar a Loucura, era assim, ela era uma peça que ela contava em diferentes épocas como que a loucura era tratada, né? Desde a época da máquina rotatória, 100 giros por minuto, passando por eletrochoque, passando por camisa de força, e até chegando na metodologia mais sutil, né, que é o uso da medicação, né? E aí a gente conseguiu apresentar isso numa peça de teatro e teve um congresso brasileiro de psicologia em São Paulo, ao qual a gente foi convidado pelo Conselho Federal de Psicologia para apresentar essa peça, né? Que eu acredito que foi o auge, né? Foi o auge do teatro no CAPES. Teve uma vez uma reunião que a gente estava decidindo o nome do grupo. Então estava entre Utu e Suruba Cósmica, eram os dois nomes. Estava numa assembleia com estagiários, estava o Anderson também, a Elisa, e usuários para decidir. Aí ficou empatado o Tu por causa do filme neozelandês que tinha a dança maori. E Suruba Cósmica, não sei por que apareceu esse nome. Aí ficou aquele, o Tu ou Suruba Cósmica e tal. Aí o Anderson falou assim: se Freud explica, só Baco explica. Soltou aquele braço, todo mundo, só Baco explica. Aí virou Utu, Suru, Baco explica. A gente iniciou, eu e o Felipe até, né, uma oficina de artes, tentando ver o que era possível fazer em termos de material, porque tudo era uma luta, tudo era muito difícil, né, de conseguir material para poder trabalhar, enfim. E aí a gente começou ali a fazer algumas experiências e a partir daquilo que a gente vinha desenvolvendo, a gente conseguiu depois formar, né, teve a oficina do Saber, Clube do Saber, e aí dali a gente fez então, foi feita inicialmente por outra pessoa, oficina de cerâmica, e depois eu entrei mais tarde, né, a participar dessa oficina e até a oficina de mosaico para tentar ver um outro olhar, tentando ligar a arte com a psicose, e acho que me possibilitou me aproximar da cultura local, assim, aprendi muitas coisas com a arte e com toda possibilidade de encontro, né, não tão assustador com a psicose, né, porque eu acho que para muitas pessoas é muito difícil lidar com isso. Muitas oficinas, a gente tinha acho que umas 15 oficinas, chegamos a ter 15 oficinas entre produtivas e expressivas. Oficinas dos CAPES, essa é a oficina de velas, uma das oficinas produtivas que tinha inclusive as maiores vendas. Oficina de cerâmica, oficina de mosaico, que eu participei, também eram oficinas bastante procuradas, bastante frequentadas. A Assembleia decidiu que queria uma oficina de dança de salão. E todos nós nos olhávamos e falávamos, quem que sabe dançar e dança de salão para ajudar a mediar essa oficina? E aí ela, né, a Brenda, ela disse, não, eu fiz um curso de dança de salão, pode deixar comigo. E foi um sucesso essa oficina, né? Um sucesso que eles dançavam e se arrumavam para dançar. E tinha muitos efeitos de autoestima, de
de relacionamento? Eu participei também, eu criei uma oficina de vídeo da associação, Ama Loucamente Vídeos. E a gente tinha um convênio da associação e a gente tinha acesso aos acervos da videoteca e eu foquei mais no musical, os vídeos musical. Mas chegamos a assistir, era uma vez por semana, chegamos a assistir uns 45 vídeos. E eu foquei mais no musical. Eu inaugurei a oficina, aí eu comprei milho de pipoca no Direto de Campo e a gente estourou pipoca e inauguramos uma oficina com... E o filme que eu botei para inaugurar a oficina de vídeo foi Tá Todo Mundo Louco, que era uma comédia. Aí ficou legal, assim. Todo esse processo de construção junto com o usuário, que foi um processo bem difícil, né? A gente passou a usar isso na oficina de cerâmica depois que o Felipe já tinha uma experiência na oficina de mosaico. Então, para nós ficou um pouco mais facilitado em função disso. Mas a gente sabe, assim, o quanto foi difícil, né? Poder construir isso passo a passo nessa relação, né? E com todas as dificuldades que a gente tinha de mercado. Eu acho que um outro grande movimento foi poder ver as peças de cerâmica dentro daquela feirinha no mercado municipal, não sei como é que chama, Casa de Alfândega, né? Que a gente conseguiu um espaço ali e conseguimos um espaço com aprovação na Feira da Lagoa. Então, para nós foi muito importante, porque o produto chegou lá, né? A gente fazia 2 oficinas, isso é bom, acho que deixa claro, né? Uma oficina que era só terapêutica e a outra que era terapêutica, mas era produtiva, né? Então, o nosso produto chegou lá com do mesmo olhar de um outro produto de um artista, né? Então, é importante saber que ali a gente também conseguia construir alguma coisa com arte. Eu propus que fosse do jornal terapêutico Letras Doidas. Aí foi votado e a minha proposta ganhou. E aqui, Jornal Letras Doidas, essa sugestão foi minha, que fosse Letras Doidas. E daí eu participava, eu era jornalista desse jornal, jornaleiro, eu distribuí o jornal e assim eu participei bastante desse jornal, era muito legal. Assim. Até botei algumas frases minhas que eu elaborei também, tipo assim, ó, uma frase que eu publiquei no Letras Doidas. As estrelas são deusas que vidam, ou seja, dão vida aos planetas que orbitam sua gravidade. Jailson Lisbelli. A gente distribuía por toda a Secretaria de Saúde, esse jornal ia para os postos de saúde, enfim, né? A gente procurava fazer isso, divulgar para mostrar o que era feito lá, as coisas que a gente conseguia. E era uma oficina feita pelos usuários, com os usuários, que durou bastante tempo também. Tem muitas edições. Tinha uma pauta, produziam um material para publicação, poema, texto, entrevistas, né? A partir da definição da pauta, eles saíam, dividiam as tarefas para montar o Letras Doidas, que era o jornal. Em 2000, a gente deu os primeiros passos, criamos lá uma oficina de organização da associação, veio um professor da UFSC que deu as orientações gerais, foram vários encontros com ele, com os usuários, para explicar o que era uma associação, o que fazia, como é que fazia para registrar, para torná-la oficial e etc. E isso tudo foi um esforço da equipe com os usuários, né? A equipe sempre esteve muito próxima da associação. Eu fui presidente da associação 2 gestões e tal, eleito pelos usuários lá e tal. Isso aí foi um passo importante. Essa logo aqui eu criei para a associação também. É um cérebro, né? Uma cabeça, aqui está a coluna vertebral. E ao mesmo tempo é o símbolo da loucura, né? Que tu fala assim, tá louco, né? Essa voltinha. E eu lembro quando eu pensei, se ame loucamente, que pode ser ame a associação loucamente, né? Ou ame a mente louca, né? Tem um trocadilho aí no meio. E festejei muito a chegada pelo menos de um dos
pacientes no Conselho Municipal de Saúde, que, por sinal, passamos um cortado com ele. Marcação severa em todos os atos administrativos e tudo mais. O Tomazia era terrível. Quando ele fazia qualquer ato, já ia uma cópia para o conselho e ele ia lá, estudava e perguntava. E dessa maneira também tivemos esse reflexo, né? E de repente os pacientes agora estão participando ativamente, né, da administração da saúde, né? Então teve vários momentos muito importantes, assim. Momento, por exemplo, quando os usuários perderam os passes de ônibus, que foi retirado pela secretaria, e eles fizeram uma faixa escrito: prefeita, a nossa vida não pode esperar. E levaram essa faixa para frente da casa da prefeita, que era a nossa vizinha, porque o CAPS era ao lado da casa, ao lado da casa do governador. E a prefeita era casada com o governador na época. Então, era a casa dela. E eles simplesmente foram para frente do portão do palácio do governador e colocaram essa faixa lá e ficaram lá. E nessa época, os usuários ficaram sabendo que simplesmente o castelo ali de ouro dos usuários ia para o água abaixo. Que nos foi informado na época que a gente estava correndo o risco do CAPS ser demolido. Foi aí, por isso que eu digo que naquela época a gente era ouvido, sentia, nossas vozes chegavam até onde precisava chegar. A gente conversou com o seu Manuel Américo e teve uma reunião no Conselho Municipal de Saúde, a qual a Wanda, ela escreveu uma poesia falando do castelo, leu em voz alta para todo mundo, para o seu Manuel que estava junto, e depois daquilo ali a gente conseguiu resolver a situação. O seu Manuel Américo abraçou a causa, sensibilizou e está aí o CAPS até hoje. As comemorações do 18 de maio, que eram em praça pública, a gente fazia os eventos do 18 de maio, principalmente no Largo da Alfândega, chamava gente, banda, chamava um monte de pessoas para contribuir nos eventos e tal. E aquilo chamava atenção, criava pelo menos um fato na cidade. A partir de 99, a gente criou a festa de máscaras como uma forma também de divulgar, de arrecadar recursos, arrecadar dinheiro para a associação de usuários e para comemorar principalmente a Semana da Luta Antimanicomial, que é no 18 de maio. Então a festa de máscaras era uma maneira de a gente reunir todo mundo e festejar. E as festas das máscaras, que era uma produção junto com... Era algo que cresceu sempre junto com 18 de maio, todo o trabalho na decoração, nos bailes. A gente conseguiu a liberação do pessoal do manicômio judiciário, que fazia atendimento com a gente, né? De poder levar, eu e o Felipe buscava e depois que terminava a festa a gente levava, né? Então foi conquistas que a gente foi tendo, assim, né? Da participação deles na festa de máscara mesmo. Encontros Nacionais de Luta Antimanicomial, né? Também eram eventos que aconteciam a cada 2 anos e sempre, desde Porto Alegre, que foi 97, o CAPS estava lá presente com os usuários, o núcleo do movimento de Florianópolis estava lá presente com os usuários e tudo mais. Ia rolar o Encontro Nacional da Luta Antimanicomial em Miguel Pereira, Rio de Janeiro. E a gente tinha chamado o secretário municipal de saúde, o seu Manuel Américo, para participar da reunião com a gente, lá no CAPS. Ele foi. E ele não sabia qual era a pauta, né? Mas daí a gente falou para ele: seu Manuel Américo, vai ter um Encontro Nacional da Luta Antimanicomial, a gente está sendo convidado, já tem a hospedagem, tudo pelo movimento. Só que a gente não conseguiu ainda um transporte. A gente só queria o transporte, se tinha alguma possibilidade. Ele não esperou a gente terminar de falar, ele falou: não, a Secretaria Municipal de Saúde vai bancar com o ônibus para vocês. Imagine um ônibus. Eu teria pago para ver.
Imagina um ônibus cheio de faixa, aquela alegria que só eles têm, com o pessoal de enfermagem junto, 18, 19 horas, para ir até o Rio de Janeiro e voltar. Eu só fiz a recomendação para contarem antes, para ver se estavam todos na volta, né? Então, eles acharam aquilo espetacular e acho que foi uma marca muito certa que eles deram lá, dizendo que em Santa Catarina as coisas já tinham começado a mudança. As atividades do CAPS e a militância de profissionais, usuários e usuárias falam sobre a relação entre eles e a convivência ali estabelecida. É o CAPS como um espaço de convivência. Coisa, Olívia, que atraía muito o André era o CAPS, era interessante isso. Acho que o André se encontrava, por isso que eu vou voltar. Naquela época, para mim, era mais humanizado do que é hoje. Deixar bem claro isso. Então ele gostava, ele se sentia bem estar dentro do CAPS. As pessoas, os usuários eram diferentes, eu acho. Basta que estavam mais ou menos no mesmo nível de problemas, talvez, que o André. Aceitavam o André. O André não era rejeitado. Eu tive uma namorada no CAPS, ela tinha problemas de saúde, ela faleceu. Ela tinha transtorno mental e eu também tenho, eu sou esquizofrênico. Até ela trabalhava no brechó e eu ajudava ela a transportar as roupas para ela, para armar o brechó, que não tinha nossa sede ainda, né? Tinha essa relação muito informal, né, com os técnicos, era bem legal, uma coisa de muita amizade generalizada. Eu me aproximo de um usuário não para ser bonzinho, é porque eu admiro o cara. Aí eu mantenho uma relação terapêutica. Porque ali não é o terapeuta com o pobre do doidinho. É uma figura que eu acho incrível, igual o André, o Fernando, o Elemar, o Nilo. Vários, que eu acho pessoas maravilhosas. Eu quero conviver com eles. Mas ao mesmo tempo, eles me veem um pouco como um doido que deu certo, sabe? Desde o início, a gente abriu uma linha de trabalho junto com o Hospital de Custódia. Nós atendíamos cerca de 10 usuários do Hospital de Custódia que estavam em regime de alta progressiva, né? Isso também perdura até hoje. O número de usuários é que é variável, mas a gente tinha pelo menos 10 vagas sempre garantidas para o Hospital de Custódia. Então nós sempre procuramos fazer essa aproximação com o Hospital de Custódia, né, como uma forma de viabilizar a desinstitucionalização das pessoas que estavam lá, que não tinham perspectiva alguma, né? Pelo contrário, a perspectiva que tinha era de permanecer indefinidamente no manicômio judiciário pelas condições, né, por tudo que implica no delito, né, e o conflito que isso gera com a família e depois a dificuldade para desinstitucionalizar. Eu achava muito bacana o CAPS abrir as portas para os apenados. Né? Porque ali nós temos apenados que frequentam ali o CAPS. Né? E o entrosamento que eu vi entre eles e os usuários em liberdade. Seria interessante, é uma parte que eu acho bacana. Né? E somente enjaulados como eles ficam, de repente eles têm o direito, pelo menos, de, né, naquele momento até ajuda. As histórias que a gente ouve falar sobre violência e loucura, né, que eram histórias assustadoras, mas eram histórias distantes, né, passaram a ser uma história possível, cotidiana, de pessoas que viveram isso, e que tu meio que desmascarava assim esse lado mais que é mais explorado pela imprensa, pelo cinema, né, que é mais assustador, vamos dizer assim. Tu vê que são pessoas que vivem do mesmo jeito que tu, que tem experiências que foram ali ruins, mas que elas tocaram a vida em frente.
Eu não sei quantos CAPs no Brasil que fazem essa mesma mistura, mas no meu contato por aí, que eu conversei com as pessoas, não é muito comum, não. E também tinha convivência com os vários estudantes e outros profissionais que passaram pelo CAPS no seu processo formativo. É o CAPS como espaço de formação. Tínhamos desde o início muitos estagiários e sempre tivemos estagiários. Eu acho que isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito e que eu batalhei para ter. Essa relação com a universidade, essa relação com a academia, né? Não sei se por minha história também, que sempre estive nos dois lugares ao mesmo tempo. Tivemos um núcleo de acompanhamento terapêutico também, que foi importante, né? Numa época também que ninguém falava em acompanhamento terapêutico, era uma coisa bastante desconhecida em Florianópolis. E a gente teve o primeiro grupo lá. Os acompanhantes terapêuticos eram os estagiários e a gente tinha um momento de supervisão e formação, que era um encontro semanal, né, para discutir esses acompanhamentos. Essa parte dos estudantes é interessante, né, porque eles têm são mais idealistas e questionadores e tem uma energia boa. E a gente se propunha eventualmente além do dia da oficina de teatro ali, a ser acompanhado psicologicamente, né, pelos estudantes lá. E era uma experiência boa para eles e para a gente, né. A Tânia, quando ela coordenou o CAPS, ela pedia, porque o CAPS foi modelo estadual de saúde mental, né, na reforma psiquiátrica. Aí quando vinha pessoal de discussões da Universidade Catarinense, a Tânia pedia para mim recepcionar o pessoal e falar da reforma psiquiátrica, eu sempre fazia isso com muito prazer, assim. Coisa boa e também difícil para nós era a questão da coordenação, que é onde havia um rodízio entre todos da equipe, de alguma forma, né? Acho que a Tânia, que foi a primeira coordenadora, e depois ela não existiu o cargo de coordenação de saúde mental, mas ela assumiu esse cargo, né? Não sei na época se tinha algum nome ou não, mas ela fazia essa articulação. E eu acho que sempre teve um processo de muita democracia e muita discussão. O Manuel Américo era um secretário que tinha uma cabeça muito aberta com os usuários. Então, quando a gente ia lá na secretaria conversar com ele nos recebia muito bem. E eu me lembro que nessa época, o almoço no CAPS, a gente almoçava ali ao lado do CAPS, a gente tinha tem a casa ainda funciona a casa de atenção à criança, né? A gente conseguia, naquela época, 7 almoços por dia. E o almoço era muito ruim. E daí a gente conversou com o seu Américo, dizendo, o almoço está ruim, não está dando para a gente almoçar aqui. Ele falou, não, nós vamos resolver essa situação. E aí ele resolveu ir almoçar junto com a gente. Foi lá, constatou que a comida estava ruim e tudo. E na outra semana eu já tinha abrido uma licitação para levar uma comida para o CAPS, para os usuários, né? Então, eu sinto saudade dessas épocas porque era um secretário que tinha uma abertura muito grande com os usuários do CAPS. Digamos que ele acabou se apaixonando pela ideia, pelo CAPS, pelos usuários, pela equipe, né? No sentido de que ele passou a apoiar sem a necessidade dessa tensão tão forte. Passou a apoiar, né, mais facilmente porque comprou a ideia do projeto. Nesse dia ele prometeu fazer uma grande reforma no CAPS, a não só voltar os passes de ônibus, que voltaram em seguida, mas fazer uma grande reforma, fazer uma ampliação que foi feita naquela casa. De 2003 a 2008. E eu então me dirigi a uns amigos na área da construção civil e disse, olha, vocês que estão aí ganhando dinheiro com essa bela ilha, né? Quem sabe vocês não dão um presente à cidade reformando esse ambiente. Ah, se animaram? Né? Ah, ótimo, ótimo. Quanto é que vai custar? Ah, imaginava-se que não seria também grandes coisas. Até que eles descobriram que o CAPS ficava ao lado do Palácio do Governo. O senhor compreende? Não é um lugar para botar na principal avenida ao vizinho do governador. E eu aí me lembrei que era novamente o mesmo
aspecto de levar para a Colônia Santana, lá no meio do mato, agora o paciente relacionado às doenças mentais estava sendo questionado como é que ele vai ser vizinho do governador. Bom, a Secretaria da Saúde assumiu o custo em toda a obra por pura teimosia. Aí teve a entrada de vários profissionais, alguns que eu acredito que vieram contribuir para o crescimento do CAPS, pensando o CAPS enquanto um serviço substitutivo, né? E acho que alguns profissionais caíram lá dentro e não sabiam do que se tratava. E para nós já era um outro momento, né? Porque a gente já tinha feito uma caminhada, já tinha feito alguns estudos, e aí começar do zero também não era possível mais, né? E também algumas pessoas que vieram com outra orientação, com outra formação, né? No sentido, eu acho, da perspectiva do que é trabalhar num CAPS, né? Então tinha alguns profissionais mais ligados à lógica do hospital, né? E outros não. Porque ela era psiquiatra do CAPS nessa época e ela era toda amiguinha dos usuários, mas ela era a favor de toda essa história que a gente está vivendo hoje, que é o escoteamento dos CAPS. Que ela queria, impor para mim um certo tipo de psicoterapia cognitiva, comportamental, e eu não queria, entendeu? Daí ela queria, não dizia, tentava colocar na minha cabeça que eu tinha que fazer psicoterapia cognitiva. E eu dizia, não, tem que ter direito a escolher, né? Isso aqui é um espaço democrático no CAPS. Isso aqui eu vou levar para a reunião da associação, a gente discutir. Não é o tipo de terapia que eu acho que eu me enquadro. Naquele momento, dos 5 aos 7 que eu vivenciei, ele tinha um compromisso, um comprometimento com uma concepção de reforma psiquiátrica de que morte ao hospital psiquiátrico ou hospital psiquiátrico como um espaço de vazio, né? E que a equipe fazia um esforço enorme para não internar. Havia algumas discussões sobre o eletrochoque, não havia consenso, tinha um ou outro profissional que, se fosse meu filho eu acho que dava. Tinha uma coisa assim, mas num geral havia mais consenso, em especial assim, o hospital psiquiátrico como centro não era acordo, então isso a gente tinha acordo com a reforma psiquiátrica. A questão do eletrochoque não tinha consenso também, mas a maioria ali era contra, né? Até por estudos de base científica, etc. Havia uma militância, havia uma referência, havia uma tentativa de participação social. Acho que essa é uma categoria que marca alguns trabalhadores dessa época aqui, não eram todos, né? Em especial alguns psicólogos, assistente social, eu como enfermeiro, os psiquiatras não, então não tinha essa participação social de entender e de militar. Eu tenho muitas coisas boas para relatar, assim. Uma das coisas que eu me senti bem assim no CAPS é que na oficina de psicodrama do Marquito, nós produzimos algumas peças teatral de psicodrama, da extensão da psicologia da UFSC no CAPS, e tem uma, Surtos, o Manual de Internação Involuntária, que eu participo nessa peça, que nós fomos patrocinados pela Lei Rouanet, de incentivo à cultura, e tivemos o patrocínio da Petrobras, e nessa peça Surtos, o Manual de Internação Involuntária, que é um psicodrama, eu tive 2 papéis, o papel do professor Jailson, de sexologia, que eu desenvolvi umas ideias de sexologia, e eu interpreto meu próprio papel de louco de hospício, que eu elaborei 9 frases, e daí eu faço o papel de professor de sexologia e de louco de hospício, que eu também sou, como paciente de custódia, eu não deixo de me considerar, porque eu já tive bem complicado nos meus transtornos, e eu interpreto essas 9 frases que eu elaborei no papel de louco de hospício. Essa oficina de formação política era muito interessante, que isso se transformou depois no meu objeto de dissertação de mestrado, e que
Como é que se faz a lei? Como é que se discutia a lei? É o legislativo. Então vamos lá na Assembleia Legislativa para ver como é que se faz uma lei. Então como é que você propõe um projeto de lei? Fiz algumas oficinas, eu fiz uma oficina de arte, eu fiz uma oficina de mosaico e fiz uma oficina de cerâmica, né? Fiz até uma oficina de tricô e crochê, uma das primeiras, né, com algumas usuárias adolescentes que a gente tinha. Mas eu acho que a que mais me marcou, a que mais me ensinou foi a oficina da cerâmica. Né? Eu pude, com barro, poder dar um outro contexto, trabalhar as questões de delírio, de alucinação, de uma outra forma, de um outro lugar. Né? E eu acho que isso possibilitou muitas coisas. Né? Essas oficinas a gente dividia, geralmente com algum profissional. Então, iniciei dividindo com uma educadora artística, depois dividi com um psiquiatra, né? Dividi com uma técnica de enfermagem também. Então, acho que foram momentos bem importantes, assim. Um tempo eu me senti bem fazendo cerâmica também. A cerâmica me ajudava, porque a terapia, eu entendi assim, ó, a terapia, seja com argila, com pintura, com teatro, com música, com dança, a terapia na hora do transtorno mental é uma forma de encontrar um elo entre a introspecção ruminante e um elo com o exterior. Daí quando tu forma o elo, moldando uma peça de argila ou pintando, tu forma um elo da tua introspecção ruminante, da tua loucura com alguma coisa externa, tu forma um elo e te projeta, tu sai daquela loucura, formou o elo, tu fez a terapia. André tem trabalhos em casa, feitos nas oficinas, sobre a orientação do Felipe. E ele chegava contando, ele chegava contente, falando daquilo que ele tinha feito lá. De como é que o Felipe conduzia, de como é que o fulano, o Beltrano, o Ciclano fazia, o que eles estavam fazendo. Então você vê que é uma coisa que prendia, que eles têm necessidade, nós temos necessidade de estar sempre com a cabeça ocupada. A caminhada do Orgulho Louco que a gente fez, né, isso aí saiu da cabeça do Nilo, do Fernando e minha, que era a mistura de romaria com procissão. Ele queria fazer uma procissão lá na Colônia Santana e tal. E ali naquela hora veio uma luz assim, pensei, mas por que não fazer uma caminhada lá em direção ao hospital e lá na frente a gente proclamar algumas palavras em relação a quem estava lá dentro, de que a vida pudesse ser melhor e, enfim, dar alguma esperança para quem estivesse lá. E aí começamos a conversar e o grupo foi ampliando a discussão e aí a gente conseguiu, né, construir uma parte da manhã aqui no centro, distribuição de panfleto, música e atividade cultural. E aí conseguimos um ônibus com o pessoal da UFSC, lá do sindicato dos funcionários lá da UFSC. E aí à tarde a gente veio para a colônia. E o ônibus estacionou alguns, 500 metros antes do hospital. A gente saltou. Tu estava junto? Ah, tá. Só para registro então. A gente saltou e caminhou em direção ao hospital. Colocou umas faixas assim, e cada pessoa que tivesse afim, no momento que tivesse a considerasse apropriado, dizia, né, paz, liberdade, esperança, amor. E depois a gente se reuniu e voltou. Desse evento surgiu eventos para o Brasil inteiro, com outros nomes às vezes, né? Daqui surgiu em Salvador o encontro, inclusive com a presença do Gilberto Gil. Então são pequenas ideias que surgem, um pequeno universo que expande, né, para o macro. A questão da supervisão clínica. Então tinha a Valéria na época que vinha discutir com a equipe e tal, era ótimo, tanto para discutir os conflitos das relações na equipe, quanto os casos clínicos. O CAPS conseguiu um edital do Ministério da Saúde que financiaria a supervisão clínica institucional dentro do serviço. Antes disso, a equipe, por sua própria conta e sua própria despesa, né, já havia contratado supervisores
para ter um momento de reflexão, para poder pensar o trabalho de uma maneira mais madura. E a continuidade disso fez com que a gente pudesse elaborar um projeto apresentado para o Ministério da Saúde, que então venceu um edital e a gente passou a receber recursos. 2003, deve ter sido 2004. A partir daí, a gente passou a receber por alguns anos recursos financiando o supervisor, financiando a supervisão. Que eu acho que deu alguma força e um impulso maior nas nossas relações, né? Porque era isso, vinham pessoas com vários olhares, né, para trabalhar no CAPS. Então, quando a questão é de alguma formação mais específica, eu acho que tudo isso era possível de ser trabalhado, né? De ser dado uma continuidade nas discussões. Agora, quando o olhar era mais manicomial, então isso dificultava bastante, né? Então, acho que a supervisão conseguiu nos auxiliar aí no momento crítico. A coordenação, na verdade, era em esquema de rodízio, né? Ninguém queria muito assumir coordenação, mas a gente, então, com isso, procurava fazer um rodízio. E, então, eu acabei assumindo, nesse esquema de rodízio, por 2 vezes a coordenação. E, além disso, a gente também acumulava atividades assistenciais. A coordenação não era uma atividade exclusiva. A gente acumulava a coordenação e a assistência, ou seja, a gente continuava atendendo, continuava trabalhando nas oficinas, nos grupos de uma maneira geral e fazendo coordenação, tudo ao mesmo tempo, né? E isso foi durante 15 anos, de 96 a 2010. A gente teve muita dificuldade nessa época, né? Muitos embates políticos, por conta que foi havendo uma mudança de profissionais de fora, que foram chegando com outras formações. Você tinha processos seletivos que não conseguem dar conta de filtrar quem são os profissionais que têm um engajamento com a reforma psiquiátrica, em especial os psiquiatras, e aí essa cultura médica ela é colocada, por vezes, não somente, em cargos de gestão, em cargos de controle, e aí a própria formulação da política pública, a execução da política pública. Se você tem um controle social frágil, isso interfere no serviço, nas condições de trabalho, a equipe é reduzida, o próprio modelo de atenção vira outro, ambulatoriza. A gente teve muitos embates nessa época. De 2009 a 2011. Então começa essa reestruturação da saúde mental e da rede de saúde em Florianópolis, que vai levar aos conflitos de 2010 e que, por sua vez, culminam no nosso afastamento do CAPS. De que eu sei, assim, que o pessoal do HCTP, né, que sempre participava e sempre participa ainda das reuniões da Associação de Usuários do CAPS, na época foi convidada, né, a participar da reunião no Conselho Municipal de Saúde, né, que é, na verdade, uma angústia que eles queriam levar para o Conselho do porquê que eles estavam no HCTP sabendo que eles têm direito à residência terapêutica, né, que é aquilo que está previsto em lei, né, que, ao meu ver, assim, foi eu não entendi ainda os motivos pelo qual aconteceu a situação, né, mas pelo fato de ter participado de uma reunião no Conselho Municipal de Saúde e ter indagado do porquê que não tem residência terapêutica ainda, eu acho, não sei de onde que vem o bicho de 7 cabeças em cima disso, né? Falo assim como participante e usuário na época, né? Porque eu acho que lá da coordenação de saúde mental, naquela época, eu acho que eles têm uma visão assim, que o usuário do CAPS é louco, é doente, é alienado. Então ele não pensa, ele não tem poder de argumentação. E daí eu acho que na cabeça deles pensaram assim, eles participaram do Conselho Municipal de Saúde, deve ter sido mandado por alguém, deve ter sido influenciado por alguém. E que nada, essas coisas sempre eram discutidas em assembleia de usuários do CAPS, em reuniões de associação,
Isso aí não teve influência nenhuma de técnico, isso aí. Isso aí foi uma coisa que partiu de usuário, entendeu? Então é uma coisa assim que foi maldade mesmo do pessoal. E tudo aquilo que tinham construído, infelizmente, foi desfeito. Infelizmente foi desfeito. Ali, então, criou-se uma desagregação ali. Houve. As oficinas que ali tinham foram para o Arco-Íris, lá no centro, quer dizer, uma coisa completamente fora. Tem que pegar ônibus, uma série de coisas. Então, isso para mim perde o significado. Já haja vista que tem um espaço imenso ali dentro do CAPS. Eu acho que devia ser revisto tudo isso aí, né? Então veio. Às vezes eu tenho saudade daquela, porque eu frequentava muito o CAPS, depois eu me afastei do CAPS. Uma coisa que eu notei, antigamente era muito fácil encher de usuário o grupo. Tinha assim a coisa dos técnicos, né? Ficava sempre técnico mandando muito usuário para a gente. De repente, durante uns tempos, há alguns tempos atrás estava bem assim, secou, sumiu. Não tinha, inclusive no CAPS mesmo, parecia que eles não queriam que tivesse gente lá, sabe assim? Quanto menos usuário, melhor. Então eles dificultavam ao máximo. Então, essa mudança de concepção, né, vai haver. Né? E as notícias que eu tinha de lá eram as piores, no sentido de que o CAPS teria sido, né, foi apropriado por uma gestão, né, com uma lógica médica psiquiátrica centrada. Né? Nós tínhamos psiquiatra, nunca tivemos problema em ter e trabalhar com psiquiatras, não é essa a questão. Mas a questão é a direção do serviço, a direção do projeto. Então, me parece que o CAPS o que foi acontecendo foi mudando de lógica, né? Mudando de lógica, de perfil até dos próprios usuários que estavam frequentando, porque quando eu voltei eu vi isso ainda, um perfil muito diferente. Tudo que nós batalhamos para conquistar, os psicóticos lá dentro e o cuidado dos mais graves, me parece que foi mudando também. E o perfil já era outro. E os mais graves estavam aonde? A gente sabe que se o CAPS não cuidar dos mais graves, eles vão ser internados. O lugar volta a ser um hospício. São coisas muito graves, né? Inclusive de afastamento e expulsão de profissionais que tinham a lógica anterior do CAPS, que tinham a lógica da reforma, que queriam continuar trabalhando nessa lógica. E o CAPS foi se transformando num modelo muito mais ambulatorial, do que me parece, do que de CAPS. São 15 anos de uma história que extrapola a história de um simples serviço ou a história oficial de uma instituição com dados e números. É uma história de vida e de vidas que deram suas vidas para construir um espaço de convivência, criar forças para a luta, fazer laço social e transformar a realidade. Uma história que começa um tanto romântica, com a paixão dos ideais e o afã da veia inventiva do que estaria por vir com o novo serviço e novas experiências, passando por anos de auge funcionando como modelo e referência, mas que termina, aqui pelo menos, com a transformação ao contrário, parafraseando Stamira, com embates com a gestão que produziram a transferência de profissionais que tinham a lógica antimanicomial, baseada em argumentos que reproduzem a noção do louco como alguém incapaz e alienado, e promovendo a ambulatorização do CAPS. Vai e vem, tico-teco, tum-tum, vai e vem. De um lado já ficou, do outro lado vai ficar, do cara pra coroar. Vai e vem, tum-tum, tico-teco, vai e vem, pica-pica, tico-teco. Um giro completou, vamos recomeçar. De novo a moeda girar. Quando um lado encontra o outro, os dois giram juntos
rola, acelera, agora enrola. Tico-teco, pisca-pisca, vai e vem. Tico-teco, tum-tum, vai e vem. Vai e vem, tum-tum, tico-teco, vai e vem. Pisca-pisca, tico-teco. A moeda é a coroa e um cara junto, duas partes como tudo na vida. Da soma 1 mais 1 são 3, é complicado explicar pra vocês. Tico-teco, pisca-pisca, vai e vem. Tico-teco, tum-tum, vai e vem. Vai e vem, tum-tum, tico-teco, vai e vem. Pisca-pisca, tico-teco. Tico-teco, pisca-pisca, vai e vem. Tico-teco, tum-tum, vai e vem. Vai e vem, tum-tum, tico-teco, vai e vem. Pisca-pisca, tico-teco.